Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer ver cada um de vocês novamente na casa do Senhor, nesta quinta-feira, neste culto no meio da semana ali, quase no final da semana. Precisa ter muito do Espírito Santo para estarmos aqui. Vencermos todas as lutas, vencermos o cansaço, vencermos a nós mesmos, para podermos, neste período, podermos estarmos na casa de Deus e adorar a Deus, cantar, ouvir a palavra. Deus reconhece o seu esforço. Eu acredito nisso, meu irmão, que Deus reconhece até um copo d'água fria quando você dá para uma pessoa, e Deus reconhece o seu esforço de poder estar na sua casa, dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo. Nossos irmãos através da internet também. Deus reconhece o seu esforço, meu irmão, de poder parar tudo que você está fazendo e dedicar o seu lar, o seu tempo ao Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso por gratidão a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Amém? Somos um povo agradecidos a Deus. Temos gratidão por tudo que Ele fez por nós. Amém? Vocês estão felizes? Eu estou feliz, porque Deus me deu vida, e aqui está a minha vida diante do Senhor. Deus te deu vida, e você está dando a sua vida ao Senhor neste momento. Vamos ler em São João, capítulo 16. São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Nesta noite, eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos, se Deus nos permitir, nos der graça. Gostaria de falar sobre o tema "Não podeis suportar". São João 16, versículo 12 e 13, que diz assim: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esta rica oportunidade que temos neste momento, Senhor, como uma igreja viva do Deus vivo, dedicar nosso tempo, dedicar nossa vida, tudo que nós temos a Ti, para poder parar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Um momento de adoração, momento de reverência, que nós dedicamos ao Senhor, cada irmão, cada irmã. Que o Senhor, Pai, abençoe cada um de nós, através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Em cada tempo, nós temos que percebermos que quando Deus fala, quando Deus manifesta a sua palavra, sempre tem um povo que não pode suportar ouvir aquela mensagem. Eles não suportam ouvir aquele tipo de pregação. Eles não suportam ouvir aquele tipo de ensinamento. Todo o tempo foi assim, né? Nós vamos decorrer e nós vamos ver que eles não suportam ouvir a palavra manifestada da hora. Então, quando Deus manifesta,
tem um povo que não podeis suportar ouvir a palavra naquela hora. No tempo de Lutero, nós vemos que quando Lutero manifestou a palavra da hora, o justo viverá pela fé. Aquela mensagem, aquele tipo de ensinamento naquele tempo, não foi para qualquer um. Nunca a palavra da hora é para qualquer um. Um filho de Deus, ele pode ser simples, ele pode ser humilde, ele pode ser pobre, ele pode ser rico, mas ele nunca será qualquer um. Um filho de Deus faz parte da economia de Deus. Você tem que entender, meu irmão, que você faz parte da economia de Deus. Você tem valor para Deus. E o valor que nós sabemos que Deus nos deu foi o preço do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Então Deus pagou um alto preço por cada filho e filha de Deus. Pagou caro, meu irmão. Por isso, para Deus, por mais que você pense que você não tem valor, talvez você passe por momentos difíceis na vida, dificuldades, estresse, né? Situações que o inimigo vem na sua mente ali, tenta te colocar para baixo, tenta te derrubar, te desanimar, né? O inimigo somente quer te iludir, né? Dizer que você não tem valor para Deus. Mas aí você também tem que ver o Espírito Santo que fala lá na sua alma, lá no seu coração, e chega lá no seu quarto, às vezes quando você está chorando sozinho, ou lendo a Escritura, lendo uma mensagem, ou ouvindo uma mensagem do pastor Osmar, e aquele Espírito Santo vem no seu coração e mostra que você tem valor, né? E Deus te valoriza, por mais que nós pensamos que Deus não nos vê, não nos ouve. Senhor, mas parece que o Senhor não nos ouve, não me ouve. Eu oro e nada acontece. Quantas vezes aconteceu isto com os filhos de Deus? Momentos que Deus nos coloca em prova, que nós oramos e nada acontece. Parece que Deus não se move, né? Parece que Deus não nos ouve, mas Deus simplesmente fica quieto, deixa a nossa fé entrar em cena, a nossa fé, a nossa revelação falar mais alto. Talvez o manufaturado, o crente manufaturado vai querer questionar Deus. Senhor, mas eu orei e nada aconteceu. O crente não questiona Deus. O crente crê em Deus. E ponto final. Se Deus responde ou não, ele continua crendo. Se Deus o cura ou não, ele continua crendo. Porque ele é um crente. Ele é um revelado. Ele conhece a Deus. Então, meus irmãos, sempre que Deus manifesta a palavra, Deus fala aos seus filhos. Os seus filhos são aqueles que podem suportar a mensagem do dia. Os únicos que suportam ouvir aquela mensagem naquele dia, naquela era. Assim foi nos dias de Lutero. O justo viverá pela fé. Num tempo que a Igreja Católica dominava o mundo, num tempo, meus irmãos, que a Igreja matava os cristãos nas fogueiras, nas arenas, cerrados, a era das trevas. Aquela denominação romana, se não cria igual a Santa Igreja, assim chamado,
Então, eles perseguiam aqueles cristãos que eram chamados de bruxos, feiticeiros, né? Somente porque não criam da forma como aquela denominação cria. Eles eram perseguidos. Agora, hoje nós não precisamos passar por fogueira, né? Não somos levados para os leões nas arenas. Pensou? Se nós tivéssemos vivido naqueles dias, nós iríamos para as arenas, nós morreríamos nas fogueiras, porque nós não negaríamos a palavra da hora, porque nós suportaríamos a prova, porque nós suportamos a prova hoje. Não importa se somos criticados, falam mal de nós, irmãos, não tem fogueira. A fogueira hoje é espiritual, né? A perseguição hoje é espiritual. Mas o crente, ele suporta a perseguição, suporta a luta, suporta a prova, suporta o teste, porque o eleito suporta a palavra da hora. O eleito nasceu para crer na palavra da hora, na palavra do dia. Na mensagem, meus irmãos, 3 classes de crente, parágrafo 100. Escuta o que o irmão Branham disse. Às vezes, os crentes são postos à prova, e nós estamos sendo postos à prova hoje. Os crentes são postos à prova. Foi nos dias de Lutero, foi nos dias de Wesley, foi nos dias do irmão Branham, foi nos dias do pastor Osmar, e é agora nos nossos dias. Às vezes os crentes são postos à prova. Não às vezes, todas as vezes. Pois cada filho que vem a Deus deve ser corrigido, provado, treinado como filho. Temos que provar que nós somos filhos desta mensagem, que nós nascemos de novo na mensagem do dia, na mensagem da hora. E nós temos que ser colocados à prova, meu irmão, sermos colocados em testes, sermos criticados. É Deus nos provando. E tem outra coisa, a palavra de Deus diz: alegrai-vos. Nós temos que estar alegres quando nós somos provados. Alegria, meus irmãos da internet, sede vós alegres, quando vos perseguirdes, quando falardes todo mal contra vós, por causa de mim, diz o Senhor Jesus. Alegrai-vos, porque é sinal que você é um filho. Se você não é perseguido, provado, caluniado, difamado, é porque você está então em paz com o diabo, né, irmão? O diabo está tranquilo com você. Mas quando você é perseguido, o diabo está incomodado. E Deus permite vir estes testes, estas provas, para ver como que nós vamos reagir. Qual vai ser nossa atitude? Se nós vamos fazer o mesmo? Se criticam, vamos criticar. Se falam mal, vamos falar mal. Como que nós estamos agindo? Se Deus der uma olhada lá do céu agora, se o pastor Osmar der uma olhada lá do céu agora e ver como que a igreja em Franca está reagindo a tudo isso, será que ele vai ter orgulho de nós? Será que o pastor Osmar desse uma olhada, Deus permitisse para o pastor Osmar dar uma olhada para ver como seus filhos estão agindo agora? Depois que ele partiu, será que ele vai estar satisfeito com nós, os pastores, com o povo?
com a igreja que usa seu nome, usa suas fotos. Ah, hoje tem culto, quinta-feira, culto no Tabernáculo Brana, em Franca, pastor Osmar do lado. Culto não sei aonde, pastor Osmar. Será que o pastor Osmar estaria se agradando dos nossos exemplos? Meus irmãos, será que Deus, eu não quero gritar, mas está se alegrando com o nosso testemunho? Vamos viver a palavra, meus irmãos, vamos pregar a mensagem, vamos falar a mesma coisa que o pastor Osmar falou, vamos deixar de lutar uns contra os outros, e vamos pregar os 7 trovões revelados, vamos viver essa mensagem de coração, para podermos honrar ao nosso pastor. Eu falo isso com os meus irmãos, com amor de coração. Vamos dar exemplo, viver uma vida vivida. É sua vida digna do Evangelho? Pregou o irmão Brana. É sua vida digna da mensagem de João? De usar o nome de João? É sua vida digna? Cada filho de Deus tem que ser provado, todas as vezes, pois cada filho que vem a Deus deve ser corrigido, provado, treinado como filho. Lembre-se, as provas, os caminhos secos, o sol quente da perseguição. Porém, a lealdade de seu coração bate esse material até que ele esteja pronto para caber no molde da palavra. Os filhos de Deus são formados corretamente em sua palavra, pois eles são exemplos vivos. Temos nós sido exemplos vivos? Eu falo isso para mim. Como o pastor Osmar sempre pregou que o galo, antes de cantar, bate as asas nele mesmo. O pregador, quando prega, tem que pregar para ele mesmo primeiro. Ele mesmo apanhar, ele mesmo ser corrigido, para depois querer a sua mensagem chegar aos irmãos. Os filhos de Deus são formados corretamente em sua palavra, pois eles são exemplos vivos, e a palavra de Deus vivendo através deles. Vê, a aprovação vem para sacudi-lo, para colocá-lo justamente até a parte mais baixa, para ver onde você permanecerá. Postos à prova, prova cada filho que vem a Deus, diz o irmão Brana. Prova cada filho que vem a Deus. Cada filho de Deus tem que ser provado, e cada filho de Deus é aquele que suporta a palavra da hora. Nasceu para ouvir aquela palavra da hora, aquela palavra do dia. Ninguém mais vai suportar a palavra do dia. Nos dias de Lutero, somente o eleito suportou ouvir aquela mensagem: o justo viverá pela fé. Nos dias de Wesley, somente o eleito suportou. Nos dias do irmão Brana, meu irmão, somente o eleito do dia suportou ouvir aquela mensagem. Porque os demais não podeis suportar. O apóstolo Paulo, meus irmãos, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim:
tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Apóstolo Paulo, falando com a igreja em Corinto, corrigindo aquela igreja. Tomara que vós me suportasseis um pouco ainda na minha loucura, na loucura da minha pregação, porque estou zeloso de vós. Tem hora que a igreja não suporta a correção, o zelo do pastor, o zelo do pregador, porque estou zeloso de vós. Com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, os selos revelados. Vós podeis me suportar na minha loucura, meus irmãos, com estas pregações, com estas mensagens, porque eu quero vos apresentar a Cristo os selos, porque tenho zelo de vós, zelo de Deus, zelo dessa terceira etapa, zelo desta mensagem, para que nós possamos andar corretamente, vivermos corretamente, a saber, a Cristo. Mas temo, se Paulo temeu no seu dia, um profeta e apóstolo, que tinha zelo de Deus, temeu no seu dia, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, pastor Osmar pregou essa mensagem, condenados por suas próprias palavras. Pastor Osmar foi claro e disse: se alguém vos pregar outra mensagem diferente da que eu vos tenho pregado, seja anátema. Daquilo que o pastor Osmar falou. Se alguém vos pregar, se um anjo do céu descer e vos pregar uma mensagem diferente, falar contrário àquilo que eu já falei, seja anátema. Porque se alguém vos pregar-vos outro evangelho, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então Paulo estava dizendo: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Você acha que era fácil ouvir Paulo, meu irmão? Você acha que se Paulo levantasse nesta noite, como que você acha, qual tipo de pregação você acha que você escutaria? De um homem culto, que fala calmamente: irmãos, amai-vos uns aos outros. O irmão Brana, na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, parágrafo 44, o irmão Brana diz: se nesta noite Paulo se levantasse dentre os mortos aqui em Mindleton,
seria pior que uma chama ardente. Se Paulo levantasse aqui em Middleton, nesta noite, seria pior que uma chama ardente. Eles teriam que prendê-lo antes do amanhecer. Um homem cheio do Espírito Santo. Você acha que ele não condenaria o pecado desse dia? Você acha que não condenaria as atitudes erradas nesse dia? Homens e mulheres, com suas vidas, com suas atitudes, tudo contrário àquilo que Paulo ensinou. Ele seria uma chama ardente, um fogo consumidor, uma palavra cortante. O irmão Branham vai mais longe, meus irmãos. O irmão Branham diz, eles teriam que prendê-lo, porque ele seria tido como um louco, um selvagem. Eles teriam que prendê-lo antes do amanhecer, como um louco ou um selvagem. Aquele homem cheio do Espírito Santo, ao ver as coisas como estão, e sabendo que o tempo se aproxima, seguramente haveria um avivamento. Mas um avivamento para os eleitos que crescem em Paulo. Porque os demais não podeis suportar, não suportariam a mensagem de Paulo. E ele seria tido como um selvagem. Prendam-no este selvagem, prendam-no este louco. Paulo estaria condenando estas igrejas com mulheres pregadoras. Quando Paulo diz, não permito, porém, que a mulher ensine, que a mulher esteja calada nas igrejas. Paulo seria tido como um louco, porque eles, essas denominações, não podeis suportar a mensagem. Seguramente haveria um avivamento, ou possivelmente teriam que vir ao cárcere para ouvi-lo. Pensou você ter que ir lá na prisão para poder ouvir a mensagem de Paulo? Porque se ele se levantasse de noite, de manhã ele estaria preso, como um louco, um selvagem, pregando contra o pecado, contra essas doutrinas erradas. E se o pastor Osmar levantasse nessa noite? Que tipo de mensagem você acha que nós ouviríamos? Família Brana! Vocês conhecem o pastor Osmar? Sabe que tipo de homem ele sempre foi? Que tipo de caráter? Então vocês sabem que tipo de pregação ele traria. Colocando todos esses pastores no seu lugar, a igreja no seu lugar, cada ministro no seu campo. Ele falaria a mesma coisa do que ele já pregou. Isto não é doutrina certa. Ah, se o pastor Osmar levantasse pela noite, será que de manhã ele não estaria preso, tido como um louco, um selvagem, tentando corrigir a igreja, a sua própria igreja, seu próprio povo que diz crer no seu nome, na mensagem de João, que se intitula Família Brana? Ah, meus irmãos, se Paulo se levantasse nesta noite, se o pastor Osmar se levantasse nessa noite, colocaria essas famílias no seu lugar, cada irmão no seu lugar, porque foi assim que foi o seu ministério, um ministério de profeta e apóstolo, posicionando as coisas, ordenando as coisas,
colocando ministros no seu lugar, mulher no seu lugar, família no seu lugar, igreja no seu lugar, obreiro no seu lugar. Se o pastor Osmar se levantasse nessa noite, eu estava lá sentado lá fora ouvindo ele. Eu estaria lá no meu lugar para poder ouvi-lo, porque eu sou um membro do seu ministério, eu sou um filho do seu ministério. Eu não entrei nesse ministério, você não entrou nesse ministério, você nasceu. Ministério que eles chamam de denominação hoje. Ah, se o pastor Osmar ressuscitasse nesta noite, ia mostrar para eles o que é ser denominação. Seus fazedores de muro, fariseus hipócritas. Mas o pastor Osmar não pode ressuscitar nessa noite, mas o Espírito Santo está aqui, e ele vos falará toda a verdade. Deus tenha misericórdia, meus irmãos. São João 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando Jesus chegou para aquele povo, seu povo, quando Jesus chegou para os judeus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quando ele estava curando, ressuscitando mortos, aquela multidão atrás de Jesus. Mas quando Jesus falou para eles, eu e o Pai somos um, eles não puderam suportar. Aqueles fariseus, Anás, Caifás, não puderam ouvir aquele tipo de mensagem. Eu e o Pai somos um. Mas Pedro disse amém. Samaritana disse amém. Vejo que tu és profeta. Ela pode suportar a mensagem. O ladrão da direita nasceu para suportar aquela mensagem, suportar aquela prova. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Mas o Caifás dizia, vejo que tu és Beelzebu, que tu tens Beelzebu. Mas a samaritana, vejo que tu és profeta. Porque eles não podem suportar aquele tipo de mensagem. 70 pregadores bajulando Jesus, andando com Jesus, viajando com Jesus, chamados por Jesus. Judas foi chamado por Jesus. Mas quando o Senhor Jesus pregou uma mensagem que eles não entenderam: aquele que não comer minha carne, beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Jesus não explicou. 70 pregadores, 70 pastores, olharam um para o outro. Isso não está de acordo com a lei. Nós não podemos entender isso, crer nisso. Eles não puderam suportar a mensagem e foram embora. Era Deus passando a peneira. E quando Deus passa a peneira, é para ir embora. É porque Deus está separando a casca do grão. Deus está separando a noiva da igreja. Deus está separando o eleito do justo.
muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. 70 pregadores foram embora, pegaram a sua mochilinha, vamos embora. Pastor Osmar pregou a mensagem, crentes descartáveis, pregadores descartáveis, foram usados por um tempo no ministério de Jesus, mas depois eles têm que ir embora, depois eles têm que dividir o grupo, e foi Deus que permitiu aquilo, pregou uma mensagem que eles não entenderam. Crentes descartáveis vão embora, porque eles não puderam suportar a mensagem da hora. Mas Pedro olhou para os seus irmãos, olhou para os seus discípulos, Tiago, André, Bartolomeu, e Jesus olhou para eles, todos ali meio confusos, e Jesus falou para eles, perguntou para eles: e vós, não quereis ir também? Manda o eleito embora, 70 vai, mas o eleito não. O eleito não sai do ministério quando não entende a peneira. O eleito não sai do ministério quando não entende uma pregação. O eleito não sai. Quem sai é os 70, crente descartáveis. Mas Pedro respondeu para o Senhor: não é para onde iremos, não. Não é lugar. Em Jerusalém tem a religião verdadeira, diz a samaritana. E nós adoramos aqui neste poço, que nosso pai Jacó construiu. Aí Jesus teve que abrir a mente dela, falar com a alma. Tem hora que Deus tem que tirar a mente de cena, para poder falar com a alma. Chegará a hora, mulher, que nem em Jerusalém, e nem neste monte, adorareis ao Pai, mas em espírito e verdade o adorarás. Em espírito e em verdade. Por isso Pedro não falou: mas Senhor, para onde? Não era lugar mais. É para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para quem iremos nós? Não podeis suportar. Quando Jesus estava em carne, Deus estava em carne, manifestado como Filho do Homem, Ele não pôde explicar tudo. O ministério do Filho do Homem, Deus em carne em Jesus, Ele não podia explicar no seu dia. São João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando viesse o Espírito Santo, Ele os guiaria em toda a verdade. No tempo do Espírito Santo, então seria explicado. Então eles poderiam entender. Deus em carne não pode explicar, mas o ministério do Espírito Santo na igreja pode explicar. Assim como foi no tempo do irmão Branham, meus irmãos. Deus em carne no ministério do Filho do Homem, em William Marion Branham, é o alfa e o ômega. Vamos olhar lá, nós vamos entender o que Deus fez aqui. Simples. Amém? É simples. Deus em carne em Jesus não pôde explicar. Tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Deus na forma do Espírito Santo na igreja, quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade.
Deus encarna em William Branham, o ministério de William Branham, revelando a palavra. Apocalipse 10, 1 a 7. Deus falou para ele: não explique, não diga nada a ninguém. Era Deus manifestado em carne. Deus não pode falar tudo naquela hora. Mas quando vier o Espírito Santo, em Apocalipse 10, 8 a 11, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos explicará tudo o que o sétimo anjo não pode explicar. Quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará toda a verdade. O que Jesus não pôde falar naquela hora para os seus discípulos, porque ali eles não podiam suportar aquela revelação. Os americanos não podem suportar a terceira etapa. Eles não nasceram para ouvir e crer que o Cordeiro saiu do trono. Eles não podiam suportar que a era de Laodiceia terminou, que os 7 trovões foram revelados. Eles não podiam suportar aquele tipo de mensagem. Por isso Deus falou para o irmão Branham: não diga nada a ninguém. Temo, diz o irmão Branham, que vocês não tenham visto o que tem acontecido aqui nesta semana. Não era para eles, meus irmãos. É para o tempo do Espírito Santo. É para o tempo do Espírito Santo na igreja. O derramamento do Espírito Santo na igreja, no Pentecostes. Ali então, Ele revelaria toda a verdade. É para o tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. Os americanos não podiam suportar, mas nós podemos suportar esta mensagem da terceira etapa. Irmãos, eles não podiam suportar que o novo nome era Branham. Isso não era para eles ainda, mas isso foi para nós. Não foi para os Estados Unidos, mas foi para o Brasil. Não foi para o tempo do sétimo anjo, mas foi para o tempo de João. Quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Escute aqui, meu irmão. São João capítulo 16, versículo 13. A Escritura se repete. Isso me deixa religioso. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quando vier Apocalipse 10, 8 a 11, quando vier, o Espírito é a palavra, os irmãos sabem disso, né? Seu Espírito é a sua palavra. É cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava cumprindo a palavra. O Espírito Santo descendo, estava cumprindo a palavra. Apocalipse 10, 8 a 11, era o Espírito Santo descendo, cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11, cumprindo a palavra. É o Espírito Santo. Por isso que o batismo do Espírito Santo é a mensagem do dia. Vamos lá, estou terminando. Paciência, meus irmãos. Se fosse Paulo aqui, seria mais duro. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. João não falou de si mesmo. João mostrou o sétimo anjo. João não falou de si mesmo. João mostrou o que aconteceu no ministério do sétimo anjo. O Espírito Santo nos dias de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, mostrou onde todas estas coisas aconteceram. Quando olharem para trás, diz o irmão Branham, pensa o irmão Branham profetizando do futuro, falando, ó, vai chegar Apocalipse 10, 8 a 11, e quando lá em Apocalipse 10, 8 a 11, eles olharem para trás, em Apocalipse 10, 1 a 7, e verem onde tudo isto tem acontecido, os 7 trovões revelados, o novo nome revelado, o sétimo selo revelado, o Cordeiro que saiu do trono, o Cordeiro que converteu em leão. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Escute aqui, meu irmão. Mas dirá tudo o que tiver ouvido.
tudo que aprendeu do sétimo anjo, tudo que aprendeu nas mensagens, os parágrafos, ele não falou de si mesmo. João não falou de si mesmo, mas tudo que aprendeu com o sétimo anjo, parágrafos. Vamos ler um parágrafo aqui, 3 classes de crente. Parágrafo 142, Mombrand diz: quando a verdade genuína e a reprovação vieram, contrário ao que eles criam, eles não puderam suportar a palavra. Tem um povo que não pode suportar estas coisas. Os americanos não podiam suportar estas coisas, mas nós podemos suportar. Esta igreja em Franca pode suportar. A família Brana no Brasil pode suportar. Creu na mensagem de João. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, e profetizará outra vez. Foi o ministério de João. Tem gente falando que o ministério de João não cumpriu com o pastor Osmar. Uns querem formar uma denominação com o nome de João. Outros querem dizer que o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11 não cumpriu com o pastor Osmar. Porque eles não podem suportar a mensagem. A mensagem é para o eleito. Somente o eleito vai ver a palavra cumprida. Apocalipse 10, 8 a 11 cumprido. Porque o eleito pode suportar a mensagem da hora. Querido Pai Celestial, estamos felizes, Senhor, porque ouvimos de Ti. Ouvimos do Teu Espírito Santo, Senhor, através de um simples vaso, humilde e mortal, fraco e falho. Mas o Teu Espírito Santo, a Tua palavra da hora, é a mesma que sempre manifestou neste púlpito, Senhor. Sempre através da humildade e da simplicidade. Estamos felizes nessa noite, Pai, porque cremos que o Teu povo foi abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém.